E aí, meus amigos, continuando aí o nosso bate-papo sobre a história do direito do trabalho, né? A gente ainda vai falar de fontes, vai falar de coisas interessantes. Eu sou um cara muito suspeito para falar do direito do trabalho, porque eu sempre falo, eu me apaixonei pela área, minha carreira eu sempre... Ela foi trabalhista, né? Eu começo no primeiro semestre de faculdade no escritório do direito do trabalho, escritório voltado para o direito do trabalho, fico lá do primeiro semestre até 2 anos como advogado, então imaginem que eu fiquei 7 anos lá. Saio, fiz mestrado em direito do trabalho, né, minha dissertação é voltada para trabalhista, o doutorado idem, a tese voltada para isso. Fui, apesar de trabalhar numa empresa, coordenando no final uma parte com todo o direito, eu sou o cara do direito do trabalho, escritório, nas aulas da faculdade. Direito do trabalho tem meu coração, não tem jeito. Senhor, o direito do trabalho é lindo, e espero. E vocês aqui também, se estão comigo no direito do trabalho, devem ter esse mesmo sentimento. Gente, eu fiz uma pergunta no final do primeiro bloco, e é uma pergunta meio polêmica, e isso sempre dá essa polêmica, porque vira e mexe em sala de aula, seja presencial, seja online, eu recebo Instagram, recebo na sala, professor, eu sou um cara 100% liberal, e eu agora uso muito pandemia como forma. Eu vou pegar a parte da França, eu vou transformar nos dias de hoje para vocês entenderem o porquê que houve enormes movimentações para paralisar alguns locais de trabalho na época. Né? Pensem no aspecto da seguinte forma: a França pregava a tal da liberdade, ela não se metia nas relações de locação. Os contratos de locações falavam: você locou, você se vira, eu não quero, eu só quero recolher os meus impostos, os meus direitos. Vocês imaginem o seguinte: péssimas condições de trabalho, paralisações nas fábricas, o empregador para de faturar. Consequentemente, ele para de pagar imposto. E quando os caras vão recolher, fala: e aí? Não tem. Está uma guerra, está uma zona. E aí fala vocês, a França, que é a primeira a começar a falar sobre isso, outrora totalmente liberal, ela tem que trazer condições mínimas, ela tem que começar a intervir na relação de trabalho para que o que? Para que as fábricas não parem, para que as indústrias continuem a produção. Olhem que loucura. E aqui os caras falam: Pedro, mas tá, vamos olhar para a pandemia também. Se o governo no mundo, eu não vou citar Brasil, Alemanha, Inglaterra, pega a Itália como exemplo, aquela companhia aérea italiana, ele ia quebrar, senhores. Se o governo não põe dinheiro ali, se é totalmente liberal, quebra. Senhores, você pode ter um viés mais liberal, mas tem que ter intervenção mínima do Estado, porque o Estado também ele se beneficia, também quando há necessidade ele socorre, tá bem? Então isso é importante vocês entenderem. E eu sempre falo para vocês que o direito do trabalho ele pode, eu posso resumir o nascimento dele por algumas causas, né? A primeira causa que eu trago é a chamada causa econômica, né? Senhores, a causa econômica ela ocorre diante da Revolução Industrial no século XVIII. Né? Desenvolvimento tecnológico, ela gera uma produção industrial de escala de bens de consumo em fábricas. Você já tem economia, você já tem a parte econômica, que fábricas, larga escala de bens, você já tem que começar a pensar em regulamentar algo. Eu sempre falo também que, eu detesto, porque vão falar política, tal, mas é uma causa política, o direito do trabalho ele nasce também por causa da política. Né? A gente transforma um Estado, eu cito primeiro a França, totalmente abstencionista para um Estado intervencionista. Ele começa a querer se mexer, ele começa a pôr a mão aqui, dentro das relações. Porque o alto desemprego causado pela invenção de máquinas, ele faz com que o empregador admite quem quer nas condições que quer, cara. Tenho máquina pra caramba, as máquinas vão fazer o trabalho. Quer? Ótimo, não quer, filho? Desculpa, paciência. Se lasque. Né? E aqui há inúmeros abusos. Eu posso falar que começam as condições desumanas para o direito do trabalho nas fábricas. Jornadas de 14, 16 horas de trabalho. Salários infinitamente baixos. Exploração. E aqui o direito francês tem um padre chamado Abbé Sieyès, um escritor também,
E alguns artigos falavam que, na época, os maiores empregados, e não é porque é grande, não, a quantidade de pessoas, eram o que a doutrina chama de meias forças dóceis, que era o grande número de mulheres e crianças trabalhando nas fábricas. Aliás, se eu posso lhe dar uma dica, no final de semana, Pedrão queria ver um filme aí romântico, meu pai é romântico. Romântico não é, mas ele é bem real. Ele chama-se Germinal, de Emile Zola, que ele traz a vocês as condições degradantes do direito do trabalho nessa época. Mulheres e crianças sendo exploradas. E detalhe, quem você acha que limpava as caldeiras das fábricas? Criança. Porque o braço de um humano adulto não caberia ali. Que às vezes acabava da criança explodir lá dentro, corpos dilacerados, um absurdo. Então, se você tem mais vontade ainda de explorar essa parte, assista Germinal de Emile Zola. Então, 12, 14, 16 horas de trabalho, exploração das meias forças dóceis, que faz com que trabalhadores se revoltem, fazendo movimentos grevistas. O Estado, ele deixa de ser um Estado liberal, que é aquele Estado que tudo permite, pois o Estado ele presume que empregador e empregado eram iguais. Senhores, sejam honestos, no dia de hoje, se é igual ao seu empregador, ou o seu cliente, que é um trabalhador, ele tem pé de igualdade com o empregador, só se ele for um diretor, gente. Só se ele for esses caras de mercado que o tal do hipersuficiente que vocês verão. Aqui, ele é só mais um. Então, há uma causa política ferrenha aqui. A gente fala que há um Estado intervencionista que começa a reconhecer a desigualdade de forças entre os sujeitos da relação de trabalho assalariado. Daqui os princípios que são um bate-papo para mais à frente. Né? O Estado começa a tentar, não estou falando que o Estado consegue, mas ele começa a tentar coibir os abusos cometidos pela parte soberana, que é o empregador. O Estado traz as garantias mínimas às partes mais fracas, que são os empregados. É o que eu vou trazer para o dia atual, que a professora Vália Bonfim, foi desembargadora aí do Rio de Janeiro, ela chama de patamar mínimo civilizatório. Se você tem alguma dúvida no que é isso, depois, já adiantando muito um pouco de conteúdo, dê uma olhada no artigo 7º da Constituição Federal. O que está ali é o mínimo. Aquilo é o mínimo que você tem para sobreviver. Aquilo é o mínimo que você tem de garantia, de direito. Quando você for contratado, aqueles direitos do artigo 7º da Constituição devem ser respeitados. Então, a gente já fala aí que teve uma causa econômica, uma causa política. Eu sempre falo que há também uma causa jurídica. Vocês, advogados, raça difícil, raça dose. Mas há uma causa jurídica. Vocês têm direito de associação, têm o exercício da associação, reivindicação de trabalhadores atingidos pelas péssimas condições de trabalho. Isso exige um direito. Vocês advogados, quando ajuizam reclamações trabalhistas, vocês estão exigindo um direito que protege o trabalhador. Isso é uma causa jurídica. Então, desde lá atrás, quando há as pessoas defendendo direitos, estamos falando de defesa de direito de causa jurídica. Então, nós temos a terceira causa. E, por fim, gente, eu sempre falo da justiça de ideia social, na verdade. Ideia social, a gente pode falar que alguns vão falar, nossa, o marxismo é motivado pela deterioração das condições da vida dos trabalhadores. Senhores, essa péssima vida de condição de trabalho, péssima vida que o trabalhador leva, faz com que surjam doutrinas que influenciam a própria criação do direito do trabalho. Eu trago uma doutrina brilhante, que é a doutrina social da Igreja Católica, 1891, a mais importante no que diz respeito ao direito do trabalho, por óbvio, né? Mas olha só que coisa legal, você pode virar para o seu par romântico, isso aqui é uma dica romântica, você fala, meu amor, o direito do trabalho, ele é tão bonito que ele é bíblico. A pessoa vai falar, esse cara é louco, pô, eu tô sem ninguém, eu quero arrumar um par romântico. Chegue no par romântico e fale, eu amo o direito do trabalho, porque ele é bíblico. Senhores, encíclica Rerum
Novaro, 1891, Papa Leão XIII. Senhores, para vocês verem, a Igreja Católica, à época, era um poder gigantesco, né? E aqui, o que é importante vocês saberem, por que é Bíblia? Senhores, em quanto tempo Deus fez o mundo? 6 dias. Se falar 7, aí eu entro nessa tela e vou atrás de você. 6 dias. O que ele faz no sétimo, senhores? Descansa. Prazer, queridos. Descanso semanal remunerado. O dia de folga, ele é inspirado na Bíblia. Olha que coisa interessante, talvez você não soubesse. Então, a Rerum Novarum, que significa coisas novas, ela pugna pela união dos trabalhadores, convivência pacífica com o empregador. A Igreja Católica ela foi ouvida. E eu falo que há uma parte histórica, porque no último bloco desse nosso encontro eu vou deixar para falarmos das fontes do direito do trabalho, mas eu sempre falo que tem alguns fatos que eu até coloquei aqui. Deixa eu mostrar a vocês aqui, deixa eu colocar aqui, que ensejam aí as primeiras leis trabalhistas no mundo, que eu posso falar, nossa, isso é uma criação e o começo do direito do trabalho, pelo amor de Deus. Você vai ler as primeiras vezes e vai falar, pô, Pedro, é o mínimo, né? Por exemplo, senhores, na Inglaterra, a lei de Peel, 1802, ela estabelece uma jornada no máximo de 12 horas para os menores de idade que trabalhavam nas fábricas. Tá, você fala, pô, Pedro, é o mínimo que eu espero, né? Eu sei disso, senhores. Mas imaginem que o mundo não tinha nada disso. É porque pensar nisso em pleno, em pleno dia atual é complicado, né? Mas então pensem que em 1802 aí há uma limitação de jornada. Olha lá, essa dá até vergonha de falar, né? Olha, na França, em 1814, a proibição do trabalho dos menores de 8 anos. Imagina, pô, eu tenho um filho de 4 que eu sempre brinco, quem me segue nas redes sociais sabe que o amor da minha vida inteira é meu filho. E imagina, ele tá com 4, mas daqui 4 anos eu falei, filhão, 4 anos e um dia você já vai entrar no mercado de trabalho. Pô, complicado. A Alemanha começa a trazer algumas leis sociais, né? E a Itália, lá em 1886, ela começa a proteger o trabalho da mulher e do menor, né? E aqui uma coisa muito importante, porque eu sei que muitos aqui também se aprofundam até para fins de concurso, magistratura, Ministério Público do Trabalho, e já vi cair na magistratura uma vez uma questão, achei até curiosa, porque a gente fala depois de 1886 na questão do constitucionalismo social, né? Porque, gente, pensa na Primeira Guerra Mundial. Guerra Mundial acaba. Você tem que incluir leis trabalhistas nas constituições de países. Só que a pergunta que se faz é, qual a primeira Constituição Mundial a versar sobre direito do trabalho? E muitos vão para 1919, se teletransportam ali para Weimar, né? Weimar é uma Constituição alemã na Europa, mas não foi. Senhores, acreditem se quiser, que o México não é um berço do direito do trabalho, mas a primeira Constituição Mundial a tratar de direito do trabalho é a Constituição Mexicana em 1917, que lá no artigo 123 da Carta Maior falava que a jornada de trabalho ela só poderia atingir 8 horas diárias, o que vocês conhecem hoje, né? E a jornada noturna seriam de 7 horas. Teria proibição do trabalho dos menores de 12 anos, um dia de descanso na semana, salário mínimo, proteção à maternidade, o que é tão importante, vamos discutir ainda, a coisa mais bonita e importante que temos, sindicalização, você pode ou não ser sindicalizado, greves. Então, a Constituição de 17 do México, ela é um pontapé inicial. Em 19 vem a Alemanha, e a Alemanha, óbvio, é o berço do direito ali, né? A Europa, né? Eles são o berço do direito, a Europa Ocidental ali, tudo começa por lá. E a segunda Constituição a abordar o do direito trabalhador é a Weimar, na Alemanha, né? Fala de participação de trabalhador-empresa, criação de direito unitário do trabalho, sistema de seguridade social, associação. Começa até a falar do embrião do direito sindical, né? E uma data muito importante, senhores, a gente vai falar que eu estou já passando para alguns pontos importantes
antes de chegar no Brasil e nas fontes, que eu vou deixar para o nosso último bloco. Tratado de Versailles, em 1919, tá parecendo aquela aula de história que você estava no colégio, né? Espero que você esteja me aguentando aí, né? Mas, meu Deus, esse cara não fica quieto. Aí você vê que eu falo igual um monstro. Eu começo a falar o desembucho, peço até desculpas. 19, senhores, o Tratado de Versailles, ele prevê a criação do que a gente chama de OIT, e vocês conhecem a OIT, Organização Internacional do Trabalho. A OIT ela vem para proteger as relações entre empregados e empregadores. Ela expede convenções e recomendações. A Convenção 1, por exemplo, limita o trabalho de 8 horas. Não é que o mundo é bonzinho. Aliás, várias partes do mundo o trabalho já tem... A carga horária é menor que as 8. Aliás, eu sempre falo, já deixo isso claro a vocês, vou falar do Brasil no próximo bloco, mas a gente tem aquela premissa, o brasileiro trabalha pouco, o Brasil só funciona depois do carnaval, aquelas coisas que a gente escuta. Senhores, a nossa carga horária de trabalho é uma das maiores do mundo. Nós trabalhamos pra cacete. Desculpa o palavrão, mas o brasileiro trabalha demais, gente. Deixa o cara curtir o carnaval. E eu sempre falo, né? Carnaval, pô, porque eu sempre escuto essa falácia. Você pode curtir da forma que você quer, meu camarada. Vai pra folia, vai pra igreja, vai descansar, vai ver filme. Não seja chato. Eu não gosto. Não, vai pra igreja. Mas eu gosto de folia. Vai pra folia. Eu gosto de ficar em casa descansando. Vai descansar, vai ver filme. Eu já tive todas as fases. Eu já tô naquela fase do descanso, né? Eu gosto de ficar na paz. Mas já fui da folia também, né? É isso, meus queridos. E a gente tem também, depois da criação da OIT, que eu acho importante a gente, para matar o nosso segundo bloco, a criação da Carta del Lavoro. Criado, é um documento da Itália fascista de 1927. Benito Mussolini, né? Ele era um cara totalmente estadista e ele tem como base a intervenção do Estado na ordem econômica. A Carta del Lavoro prevê o controle total sobre os entes de direito coletivo do trabalho. E ela dá uns direitos aos trabalhadores pela lei. Tem uma frase que eles falavam que era tudo dentro do Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. Greve, nessa época, é crime. Sabe aquele imposto sindical que deixou de existir na reforma trabalhista? A gente aponta, na verdade, a doutrina brasileira aponta como um resquício da influência do corporativismo. Eu só quero, para matar esse segundo bloco com vocês, deixar claro uma coisa muito importante, talvez vocês já devam ter ouvido essa besteira. É porque tem que mudar a CLT, porque ela é inspirada na Carta do Lavoro, ela é uma CLT, ela é fascista. Pelo amor de Deus, senhores. A Carta do Lavoro prevê a questão do direito sindical. Pouquíssimos artigos. CLT tem mais de 800 artigos, senhores. Não dá para falar que uma é cópia da outra, pelo amor de Deus. Eu já escutei essa falácia algumas vezes, até nas... O problema é que a rede social ela vira um esgoto para falar o que quer e as pessoas nem filtram isso. Então, assim, corrijam quando vocês viram. Para vocês, provavelmente, isso é um absurdo. Mas podem corrigir. A gente tem uma CLT gigantesca que foi reformada. Eu fui totalmente contra várias coisas que foi reformada em 2017. Bom é que vocês vão encontrar professores que são a favor. Isso que é o legal da democracia, na verdade. Mas, senhores, todos são unânimes em falar que a Carta da Lavoura não tem nada a ver com a CLT, tá bem? Tem uma coisa ou outra que pode ser apontada no direito coletivo como inspiração, no individual esqueçam isso. Tranquilos? Por quê? Porque no nosso próximo bloco, meus queridos, eu vou falar para vocês das fontes, vou falar um pouco do direito do trabalho no Brasil, né? A evolução desse direito aqui no país, né? E a gente fala das fontes do direito do trabalho. E aí a gente encerra o nosso primeiro bate-papo, né? E vou falar uma coisa a vocês, bem rápido, né? Eu gosto desse tipo de aula, me sinto bem, eu falo de uma forma tranquila e espero que esteja claro a vocês como está para mim. Bom, para mim, Pedro, é óbvio, né, você que está falando, mas se tem dúvida, não hesite em me perguntar, tá bem? Toma um café. Eu não tomo café, tá? Então, assim, muitos me marcam com café. Não, senta um Red Bull, toma um Red Bull, se espreguiça e volta que a gente ainda tem mais bate-papo aí pela frente. Legal? Tô esperando vocês aí, meus queridos. Até daqui a pouquinho.